Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Segunda carta a Timóteo 3, 16 a 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo que a gente precisa se encontra na palavra de Deus. Um pouco antes do Davi nascer, em 2020, nós decidimos mudar de casa, sair do apartamento e ir para uma casa. Então nós saímos em busca dos móveis planejados. Nós tínhamos um projeto simples, que seria rápido, que estava dentro daquilo que nós poderíamos pagar. Mas nos 45 do segundo tempo, antes de assinarmos esse contrato, surgiu um outro projeto, top, moderno, cheio de luzinha. Você abriu o negócio, abriu uma luzinha, você abriu outra luzinha aí. Nós ficamos enlouquecidos com o projeto. E esse projeto, se nós entrássemos na parceria, porque tinha mais outras duas pessoas querendo fechar junto com a gente, nós teríamos um grande desconto. Então, aquilo que era muito moderno, que era bem mais caro, ficaria muito perto do projeto simples. Seria viável a forma de pagamento. E nós dois, com muita empolgação, olhando tudo aquilo, estávamos seduzidos por tudo aquilo, nós assinamos o contrato. Uau, que bênção! Uau, olha o que Deus fez por nós. Só que não. Toda vez que eu abro uma porta, toda vez que eu abro uma gaveta, eu lembro dessa decisão tomada num entusiasmo. Sacou, né? Eu lembro, quase todo dia isso veio à minha mente. Eu já perdoei, tá tudo certo. Mas aquilo que parecia ser bênção se transformou num verdadeiro pesadelo para nós. Nós estávamos vivendo uma pressão para sair do apartamento. Eu precisava ter tudo pronto, mudar antes, arrumar tudo para o Davi nascer. Foi assim? Claro que não. Os prazos não foram cumpridos. O Davi nasceu no meio da pandemia. Eu tive que fazer uma mudança às pressas, porque a gente estava sendo quase expulso do apartamento, que ele tinha sido dado como entrada nessa casa. A pessoa queria vender o apartamento. O pastor estava quase tendo um treco. Eu estava quase tendo um treco, amamentando. Foi um desgaste, foi um estresse, foi um verdadeiro pesadelo que poderia ter sido evitado. O pastor fez de tudo. Nós oramos, nós repreendemos o mal. O pastor foi na casa, o pastor falou com as pessoas envolvidas. Mas enquanto a gente estava ali buscando uma saída para isso tudo, o doce Espírito Santo nos disse: vocês me perguntaram se esse era o melhor que nós tínhamos para você, se era o que o Pai tinha para vocês. E de verdade, irmãos, eu não me lembro de nós não termos orado ao Senhor. O pastor conta da época dos livros, que foi o único momento em que nós fizemos algo em desacordo um com o outro, quando eu não senti a paz na parceria que ele queria fazer. Ele já contou essa história, que Deus reverteu, mas nós tivemos consequências. Eu não me lembro, na nossa história até hoje, de haver um outro momento em que nós não paramos para orar. Somente esse. E nós vivemos com as consequências até hoje. Claro que eu estou falando de imóveis, que eu posso trocar um dia. Mas como isso é sério na nossa vida? Olha o que diz a palavra de Deus.
Provérbios 14, 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. A decisão que você toma pode te levar à morte. Eu não estou nem falando da morte física. Pode te levar à morte espiritual, que é pior, porque você continua vivo. Leva uma situação difícil para toda a sua casa. E estava tudo bem, porque nem tudo o que flui é de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, e realmente isso acontece: pastora, está tudo fluindo, está tudo acontecendo para dar certo. Mas nem tudo que está dando certo pode estar agradando o coração de Deus. Certamente, se nós tivéssemos orado, se nós tivéssemos perguntado: Senhor, esse projeto é mais top, é mais moderno. Se nós tivéssemos feito uma pesquisa, se nós tivéssemos perguntado, nós fomos tão seduzidos, nós estávamos vivendo um momento de pressão tão grande. Então nós agimos por 3 coisas, e essas 3 coisas te faz escolher errado. Nós primeiro agimos por necessidade. Eu precisava urgente de móveis planejados, porque eu ia mudar em tempo recorde. Nós estávamos, a segunda coisa, com pressa. Muita pressa. Muita pressa. E nós fomos o quê? Impulsivos. A gente não orou. E eu estou abrindo isso para você. Nós aprendemos com o erro. Eu não quero mais viver uma situação que não seja que Deus queira para mim. A não ser as coisas que eu não posso evitar. As coisas que acontecem, Ele está sempre nos ajudando. Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele nos ajuda a passar por todas as situações. Mas eu trouxe um exemplo que eu tenho que lidar com ele dia a dia, mas que é algo simples, é algo que tem conserto. Mas muitas das nossas escolhas têm consequências eternas. Existe um céu esperando por você. Existe um céu preparado. Jesus foi preparar morada para mim e para você. Mas se você não vigiar, se você não perceber pela necessidade, você toma uma decisão errada. Pela pressa você escolhe errado. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E a gente muitas vezes é seduzido pelos olhos. Existe a cobiça, a Bíblia fala da cobiça dos olhos. É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero. Isso pode ser posse, isso pode ser pessoas. Mas é aquilo que me deixa tão cego. Me deixa tão cega que eu tenho certeza que é de Deus para mim. Mas que a Bíblia diz que no final é caminho de morte. O projeto era lindo. A forma de pagamento era viável. O prazo de entrega era perfeito. Mas não era um negócio que Deus tinha para mim e para minha casa. Nós tivemos muito desgaste. Nós sofremos muito. Foi muito difícil. Pela graça de Deus, eu consegui amamentar o Davi até 1 ano e tralalá. Mas eu poderia ali ter esse ciclo interrompido. De tão nervosa que eu fiquei. De tanto desgaste que trouxe para a nossa vida. Que poderia ser o quê? Evitado. Se eu tivesse orado. Se eu tivesse feito simples. Aquilo que eu precisava na hora. Porque de verdade, tudo aquilo que era moderno não funciona. As luzes queimaram. Os LED caíram. Sacou? Porque foi feito às pressas. Não deu tempo nem de coisar. É como fala, regular. Então nem tudo aquilo que é bênção, nem tudo aquilo que parece ser, é. E nós temos que mostrar, chamar Jesus para as nossas escolhas. Nós temos que chamar Jesus para as nossas decisões. Nós não podemos aceitar, nós não podemos assinar nada, negociar nada, por necessidade, por pressa ou por impulso. Aguarde o sinal de Deus. Deus, Ele vai te dar um sinal.
enquanto não houver paz no coração, enquanto não houver a casa inteira assim, ó, sim, eu também sinto que é. Deus, Ele fala com todos, Ele principalmente com o casal que ora junto, Ele fala no coração dos dois. Nunca tivemos uma atitude, a não ser essas duas, que os dois não concordassem, não tivesse paz para fazer. Deus, Ele dá sinais. Poderia ter impedido, o anjo poderia ter batido lá, falando assim, não assina. Poderia, mas Deus também testa a nossa fé. Testa a nossa obediência. Não para Ele nos conhecer melhor, porque Ele nos fez. Então a decisão que eu vou tomar amanhã Ele já sabe. O meu último dia de vida Ele já escreveu. Nada que você faça surpreende o Senhor. Na realidade os testes são para forjar a nossa fé. É para a gente mesmo se conhecer. Porque às vezes a gente fala, porque eu tenho fé, porque eu tenho fé, porque eu tenho fé, porque eu sou uma mulher de fé. Vem um negócio, você espana. Você chora, você... Então Deus, Ele forja a nossa fé. Primeiro, para que a gente saiba o nível de fé que a gente tem. E segundo, para que a gente seja um testemunho vivo da fé que a gente tem. Porque não adianta eu falar que eu tenho fé, se as minhas atitudes não são atitudes de fé. E não adianta eu falar, eu preciso agir. Então Deus, Ele permite. O Senhor, escuta isso, Deus não interfere na sua escolha. Você tem o livre-arbítrio. Ele só vai falar com você quando você perguntar: é para mim? É para mim? Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu estou te chamando para a minha vida. Eu estou te chamando para os meus negócios, eu estou te chamando para a minha casa, para o meu namoro, para o meu casamento. É para mim? Ele vai responder. Mas você precisa esperar. Muita pressa. Já fui jovem, mais jovem do que sou agora. Já tive meus 20, desesperada, achando que só eu sabia do mundo. Que os meus pais não sabiam de nada, eles estavam passados. Né? Como fala assim, já é, o mundo é outro hoje. E eu olho para minha filha hoje e falo, filha, dá crédito para nós, porque a gente sabe o que nós estamos falando. Eu não quero que você erre o que eu errei. Eu não quero que você passe o que eu passei. Você pode pular muita coisa, se você ouvir e obedecer o Senhor. Se você entender o que diz a palavra de Deus. Às vezes a gente é tão seduzido pelas coisas, a gente acha que... Tem gente que acha até que a Bíblia está errada, mas tudo bem, isso fica para uma próxima. Então, Ele não interfere, a não ser que a gente peça ajuda para Ele. Ele quer que a gente aprenda a escolher. Deus quer te ensinar a escolher bem. Segundo a palavra, eu comecei lendo, a Bíblia ela é de ensino, de repreensão, de ajuda, de capacitação. Ele quer te ensinar a escolher bem. Ele nos testa para a gente se conhecer melhor, para revelar a nossa verdadeira intimidade com Ele, a profundidade da nossa fé. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, decidimos, tem que estar dentro, que nós decidimos, as nossas decisões tem que estar dentro do propósito de Deus para nós. Se você sabe o propósito, você vai saber exatamente o que é e o que não é. Não seja enganado pelos olhos, não seja enganado pela necessidade. Uma hora a fome vem, espera que tem comida boa esperando por você. Uma hora a pressa, a pressão e a pressa, que elas caminham juntas. Calma, calma. Há um tempo determinado para todas as coisas. Uma hora já você vai querer agir por impulso. Seja manso. Tudo que Deus preparou para a gente, está tudo certo. Se eu não correr, se eu não fizer, e se eu perder a vez, se você está no centro da vontade de Deus, descansa. Toda a Escritura, como eu li, é inspirada por Deus. Inspirada e útil para as nossas vidas. O que nós temos que fazer com a necessidade, com a pressa, e o que nós temos que fazer com o impulso é o contrário. A gente tem que ter a necessidade de falar dele, isso sim. Que não nos falte necessidade. Eu preciso hoje falar pelo menos umas 10 pessoas sobre o amor de Jesus, senão eu vou sossegar.
que você tenha pressa da volta dele, que aí você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida, dentro do reino, vivendo tudo que ele tem para você, tudo, porque isso é plenitude, isso é viver vida em abundância. Não é quando está tudo bem, porque nem tudo está sempre tudo bem, mas ele está no barco, ele está com a gente, ele não solta da nossa mão, está tudo certo, vai passar. E que a gente seja impulsivo no fruto do Espírito, que a gente seja muito impulsivo em dar amor, paciência, paz, alegria. Isso você pode ser bem impulsiva, bem impulsivo em fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro de outras pessoas e fazer aquilo que é certo. Chama Jesus para tudo aquilo, para as pequenas e para as grandes decisões. É um relacionamento. Ele tem que fazer parte de tudo. Todas as suas decisões, ele tem que estar presente. Nem tudo que parece estar bem, nem tudo que parece que está dando certo, está agradando o coração de Deus. Que o Espírito Santo toque o seu coração, que tudo aquilo que não é dele, que tudo aquilo que te traz cegueira, que você passe a enxergar. Senhor, o que eu acho que é certo, é certo. Quando se trata da palavra, não tem o nosso achismo. É o que Deus pensa, é o que Deus acha. Tem muita gente cega guiando cego. Tem muita gente que vai cair no precipício. Parece que está dando certo, mas como acabei de ler, o final é um final de morte. Ainda dá tempo, porque nós estamos ouvindo essa palavra. Eu nunca mais quero tomar nenhuma decisão, nem para comprar uma planta na minha casa, se Deus não mostrar, é esse lugar, é essa planta, é isso, eu estou nisso, pode fazer. Às vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é um passo de fé. Pastor, o que é um passo de fé? Deus pede muitas coisas, a gente está o tempo todo escolhendo. Você escolhe o que você vai, a roupa que você vai pôr, você escolhe tudo. Nem sempre, a maior parte das vezes que o Senhor pede para a gente fazer alguma coisa, escolher alguma coisa, nem sempre vai estar confortável. Mas como eu sempre falo para quem me pergunta, se Deus falou, pode dar o passo. Pode dar o passo, porque Ele vai pôr o chão. Você nunca vai ter o chão para pisar. Vai lá e aluga o Banana Brasil. Temos condições? Não. Mas se Ele falou, vamos que Ele põe o chão. Isso é passo de fé. Isso é escolher de acordo com o centro da vontade. É da vontade de Deus que a gente vai para o Banana Brasil, que a gente salve todo mundo lá, que tenha mais espaço, que acabe com a farra aí. É ou não? Entendeu? Como devem ser as nossas escolhas? Se Ele mandou, faz. Mas se Ele não mandou, espera. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Tem coisas que acontecem com a gente, nós passamos, a tua misericórdia vem, nós vivemos um outro tempo, mas elas servem de exemplo para que a gente não erre novamente. Todos os dias o Senhor nos coloca o bem e o mal, o Senhor nos coloca caminhos para que a gente aprenda a escolher segundo a tua palavra, para que a gente cresça, para que a nossa fé cresça, para que a nossa dependência no Senhor cresça. E nós não queremos escolher errado, nós não queremos viver consequências erradas daquilo que não está no propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos seguir o teu caminho, nós queremos fazer a tua vontade e, acima de tudo, nós queremos agradar o seu coração. Eu sei que essa palavra falou com muita gente aqui. Eu sei que essa palavra trouxe clareza para muitos corações. Espírito Santo, doce Espírito Santo,
Assim como o Senhor falou comigo e com o Juliano. Eu sei que o Senhor está falando agora aos corações. E o Senhor é aquele que caminha conosco quando pedimos a sua companhia. Quando pedimos a sua opinião sobre todas as coisas da nossa vida. O Senhor sempre responde. Abra os ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que a gente não precise errar e pedir desculpa e pedir perdão. O Senhor perdoa quem verdadeiramente está arrependido. Mas o Senhor tem vida, vida em abundância. O Senhor tem um propósito e nós queremos seguir sem perder tempo, sem ter que ficar caindo e levantando. Obrigada, porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra é útil, a tua palavra é suficiente, e o teu Espírito Santo é tudo que precisamos para cumprir toda a boa obra. Em teu nome eu te agradeço. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Uau!